A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para dar sequência em mais uma lição desse segundo trimestre de 2020, com o título, com o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Estamos na segunda lição e antes de adentrarmos nesta lição, vamos ouvir um belo hino da nossa harpa cristã 162. Levantemos o estandarte, armoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. Como cristãos, signos em paz, devemos paz, consolação a quem na dor, no luto já. Levantemos o estandarte, proclamemos o Senhor que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus vem para dar-te salvação que nele só encontrará. Como cristãos, signos em paz, teremos paz, consolação a quem na dor, no luto já. Levantemos o estandarte, em despertar do teu sono, pecador, e o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. Como cristãos, signos em paz, devemos paz, consolação a quem na dor, no luto já. Muito bem, que louvor abençoado esse hino da harpa 162 que nós acabamos de ouvir. E vamos aqui então dar continuidade em nossa lição de número 2, que tem data de 12 de abril de 2020, com o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. Quero lembrar aos irmãos que esta aula e as próximas estarão linkadas numa playlist lá no canal oficial da Assembleia de Deus Bragantina, na ADEBRAG. Temos um canal oficial lá, e lá vamos colocar todas as aulas desse trimestre, ou enquanto nós estivermos aí vivendo essa pandemia que está passando pelo nosso país, por todo mundo. Estamos de resguardo em casa, na prevenção, então estaremos postando as lições desse trimestre. Eu e mais alguns professores, o pastor Eudes, superintendente da escola dominical, junto com o nosso pastor presidente Nivaldo Alves, fizemos uma programação toda especial para esse período que estamos vivendo. Então acesse lá o canal oficial da ADEBRAG, Assembleia de Deus Bragantina, que você vai ter lá todas as lições. A partir da lição de número 2, deixe o seu comentário na timeline, inscreva-se no canal, deixe um joinha, que nós iremos responder, iremos ter uma comunhão bacana lá através desse meio de comunicação, até que Deus prepare a volta dos nossos irmãos à Escola Bíblica Dominical. Pastor Eudes, um abraço, que Deus te abençoe. Muito bem, o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1 e verso 3, que nos diz: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos as bênçãos espirituais. Se nós meditarmos apenas na verdade prática, nós já teríamos que ter um sentimento de agradecimento a Deus. Como fez Paulo, logo depois da saudação aos Efésios, teve um sentimento profundo de agradecimento a Deus, porque a verdade prática nos diz que Ele nos elegeu antes da criação de tudo e nos deu o privilégio de desfrutarmos de todas as bênçãos. Que maravilha, não, irmãos?
Antes de você existir, de eu existir, de nós existirmos, dele criar qualquer coisa neste mundo, ele já nos elegeu para desfrutarmos das bênçãos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 1, no verso 3 ao 4 e do verso 9 ao 14. Faça essa leitura em casa, acompanhe essa leitura para que você tenha uma melhor compreensão da lição 2. Iremos aqui abordar os 3 tópicos, seus subtópicos, bem claro e objetivo, para que você compreenda e entenda o que o apóstolo Paulo quis falar aos Efésios e a nós nos tempos de hoje em Cristo Jesus, as suas bênçãos prometidas por Deus. O objetivo geral de esclarecer nesta lição são as bênçãos concedidas em Cristo. Glória a Deus por isto. Como lição introdutória, nós já tivemos a aula anterior. Nosso pastor presidente deu a aula introdutória, a primeira aula, falando do autor, da data, da época, para quem escreveu. Mas eu quero lembrar os irmãos ainda, estamos em período de introdução, é a segunda lição. E essa carta aos Efésios foi escrita e enviada às igrejas da Ásia Menor, a todas as igrejas. Ela até foi denominada como uma carta circular, ou seja, não somente a Efésios, mas todas as igrejas que abrangia ali a Ásia Menor, essa carta foi direcionada. Há uma semelhança também com Colossenses, Filemão, e nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. Tem um tema aí central dessa carta aos Efésios, que diz sobre a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, nós como corpo de Cristo e Cristo a cabeça da igreja. Então Paulo vai escrever aos Efésios com o objetivo de ensinar os cristãos o quanto é maravilhoso ser a igreja de Deus. Que glória, não? O quanto nós temos esse privilégio de sermos a igreja de Deus, a noiva de Cristo, coisa essa que foi ocultada no Antigo Testamento aos santos e foi revelado nesse tempo. E isso é complicado, porque para um judeu entender que nós gentios agora fazemos parte do mesmo corpo, criou-se uma discussão enorme disso. E houve uma reviravolta dos judeus não aceitarem, porque eles entendiam que a salvação que veio era somente para eles, mas na verdade o plano alcançaria muito mais pessoas. A cruz não foi feita somente para os judeus, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo no versículo 3 vai dizer: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós podemos classificar isso em 3 fases: bênção do Pai que nos elegeu, bênção do Filho que nos redimiu e bênção do Espírito Santo que somos selados. Glória a Deus por isso, porque ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-nos o poder de nos tornarmos filhos. No entanto, quando Paulo chega em Efésios, ele encontra lá 12 varões, 12 discípulos de João Batista, que foram batizados no batismo de João Batista. E quando Paulo os batiza no batismo de Jesus para receber o Espírito Santo, e eles começam a ver que a pregação de Paulo não é somente para eles, mas para todo aquele povo de Éfeso. Então aquele pessoal também, aqueles 12 discípulos param de seguir a Paulo, e Paulo então arruma um espaço naquele local, e ali começa uma grande obra de evangelização para os gentios. Glória a Deus por isso que eu e você fomos alcançados pela graça. Essa é a introdução que já estamos aí dando aos irmãos, o agradecimento de Paulo por estas bênçãos recebidas. Temos 3 tópicos nesta lição, com seus subtópicos. O primeiro, a nova posição em Cristo, com 3 subtópicos. 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, com 3 subtópicos também. E 3, e o último subtópico, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. E entrando neste primeiro subtópico, já é um gancho da introdução, Paulo agradecendo agora mais íntimo agora, nesse agradecimento, vamos dizer assim, no seu subtópico, tem uma palavrinha aí na sua revista, se você conferir, doxologia, que
Paulo agora, ele vai no íntimo agora desse agradecimento, ou seja, ele vai adorar, um sentimento de adoração a Deus pelas bênçãos recebidas. Doxologia é acompanhado de adoração, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade, como Jesus fez com aquela mulher lá no poço. Disse a ela que Deus é Espírito e que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E os tais o Pai procura. Posso dizer que Deus encontrou um adorador aí na sua casa nesta manhã? Que tem um adorador que Deus vai encontrar nesta manhã aí? Que vai adorar a Ele por aquilo que Ele é, por quem Ele é? Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. E é bem verdade que nós entendemos que quando nós, hoje, nesses dias que nós vemos, buscamos muito mais a Deus por aquilo que Ele quer fazer por nós, Ele deseja fazer, mas nós estamos mais preocupados com a nossa vida secular, com as bênçãos que Ele pode nos dar e Ele tem para nos dar, seja na vida material, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na família, tudo isso Deus tem para nos dar. Mas Paulo está nos chamando a atenção para uma adoração de uma bênção recebida na eternidade, nas regiões celestiais. Por isso aqui eu já faço uma semelhança com Colossenses no capítulo 3, no seu verso 1 e 2, que diz que se nós, eu e você, estamos com a nossa vida em Cristo, mortos em nossos pecados, com uma nova vida em Cristo, se estamos lá, devemos buscar as coisas do alto, ou seja, as coisas eternas, as bênçãos eternas. As coisas aqui são passageiras, tudo são efêmeras e vai passar. O que Paulo quer nos ensinar é que devemos ser verdadeiros adoradores por aquilo que Deus já nos elegeu a receber e a desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Seja um verdadeiro adorador. Glória a Deus por isso. Seu segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Essas bênçãos em que Paulo está adorando e agradecendo a Deus, ele linkou aqui a partir do versículo 3 até o versículo 14. E eu quero compartilhar com você aí na sua revista. Está aí, Deus nos elegeu, lemos lá, logo na verdade prática. Deus nos predestinou como filhos. Deus nos fez agradáveis. Deus nos remiu pelo sangue de Cristo. Deus nos escolheu pela sua soberana vontade. Deus nos revelou a sua palavra e nos selou com o Espírito Santo e nos garantiu a promessa com o penhor do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Ou seja, quantas bênçãos Deus já nos tem dado e às vezes nós não somos agradecidos. Será que 30 segundos, 5 segundos seria o suficiente para você abaixar a sua cabeça e agradecer a Deus por essas bênçãos? Porque veja, havia uma condenação, havia um julgamento sobre as nossas vidas. Por um homem entrou o pecado no mundo e nós somos carregados desse pecado, somos original desse pecado. Lá de Adão, no jardim do Éden, carregamos todo esse pecado sobre nós, estávamos separados de Deus. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos condenados, estávamos separados de Deus, mas antes que tudo fosse criado, Deus já tinha arquitetado, planejado um plano para perdão, para regeneração, para redenção, para justificação, para salvação da minha vida e da sua vida. Glória a Deus por isso. É momento de agradecimento, momento de você olhar para os céus, agradecer a Deus, talvez não porque aquela porta não se abriu, ou porque o marido ainda não se converteu, ou porque não alcançou o objetivo que você tanto esperava na vida secular, ainda que Deus tenha para te dar, mas seja agradecido e seja um verdadeiro adorador pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É isto que Paulo está nos ensinando nesta manhã. Glória a Deus por isso. E assim estamos numa nova condição. O velho homem ficou para trás. Estamos no terceiro subtópico deste tópico, dizendo que, portanto, se a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios desta redenção. Glória a Deus por isso. Eu e você podemos já desfrutar dessas bênçãos que já foi dada por Cristo na cruz do Calvário do nosso Senhor.
Glória a Deus. Passamos aqui agora para o segundo subtópico. A vida cristocêntrica neste mundo. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Temos 3 subtópicos: a revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. O projeto de execução, o plano de salvação que Deus arquitetou e planejou é para que tudo que viesse a existir na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo determinado, no tempo kairos, que nós podemos dizer, era para que a glória, a honra e o louvor seja direcionado a Cristo Jesus. Cristo não foi somente a cabeça da igreja, mas a cabeça do universo. Cristo reconciliou o mundo com o Pai, nos reconciliou com o Pai. Então, esta revelação não foi dada aos santos do Antigo Testamento, foi um privilégio para Paulo, que foi revelado a ele e foi trazido a nós para esses últimos tempos. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, nunca se ouviu falar, não se mencionava isso no Antigo Testamento. Deus preparou isso após a vinda do seu Filho, a morte do seu Filho, a ressurreição do seu Filho, para que tudo culminasse e terminasse em Cristo, para louvor e glória do seu nome. Tudo em Cristo, para Cristo, porque dele, para ele, são todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, esta revelação, este mistério se deu na época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, às igrejas, principalmente a igreja de Efésios, e a nós, nesses últimos igrejas, nos colocando como membros desse corpo, como coparticipantes, cordeiros agora, junto com Cristo. Deus nos deu estas bênçãos, pela sua soberana vontade. Ele nos concedeu isso para que vivamos estas bênçãos. Glória a Deus. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que o fim de todos serão salvos, mas finalmente tudo será como Deus. Ou seja, Deus nos elegeu para as bênçãos espirituais? Sim. Deus nos predestinou para sermos filhos, para morarmos no céu? Sim. Mas tudo isso vai depender da minha permanência, da nossa perseverança em Cristo Jesus. Ele já nos elegeu, já nos predestinou. Basta-nos que permaneçamos firmes até o fim e fiel à sua palavra. E tudo isso no subtópico 3, louvor da sua glória. Ele diz aí que Paulo muda o contexto a partir do versículo 11, dizendo assim: e nós judeus recebemos a graça, mas a vós e também a vós gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ou seja, ele não veio só para o povo judeu, ele não veio só para aquele povo, mas veio também para nós, os judeus, para todos aqueles quantos o receberam, como João diz no capítulo 1. Veio para os seus e os seus não receberam, mas todos, sem acepção de ninguém, todos, quanto recebem o Cristo como seu Senhor e salvação, e Senhor e Salvador, Deus nos dá o poder de nos tornarmos filho de Deus. Que bênção maravilhosa é essa, o tempo certo por considerar isso. Não se pode declarar uma ideia universal, mas Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, e nós somos membros desse corpo. Tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Atos 17, no capítulo 17, no versículo 22 diz: vivemos, movemos e existimos por Ele. Glória a Deus. Esse é o resumo do nosso subtópico, do nosso tópico 2. Vamos aí partir para o subtópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Terceiro e último subtópico. Temos 2 subtópicos, o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Amados, quando nós falamos em selo do Espírito Santo, entendo que quem tem o selo do Espírito Santo,
quem foi convencido pelo Espírito Santo das suas atitudes, dos seus pecados, dos seus caminhos, dos seus erros, porque é o Espírito Santo que tem esse poder em nossas vidas de nos convencer do pecado e do erro, do pecado, da justiça e do mundo. É Ele que tem esse poder de agir dentro de nós. Entendo que quem tem este selo, ele produz primeiramente, é o que nós entendemos, e isso está dentro da nossa doutrina, a evidência com novas línguas. Nós vemos que uma pessoa é selada, é propriedade de Deus, porque antigamente eles usavam um selo para dizer: esta propriedade minha, isto me pertence. Então foi feito uma comparação com o selo também do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós pertencemos a Cristo, que nós pertencemos a Ele. E essa evidência se dá na manifestação das novas línguas, das línguas. Mas nem sempre, porque hoje vemos muitas pessoas que falam em outras línguas, mas não têm o fruto do Espírito. Gálatas, no capítulo 5, do verso 21, 22 em diante, diz que aquele que tem o selo do Espírito Santo produz o fruto do Espírito Santo. Nós somos identificados que somos filhos de Deus, que somos em Cristo, salvos em Cristo pelos frutos. A palavra diz que pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, o falar em línguas é uma evidência eminente na vida do crente que tem o selo do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é primordial daquele que recebeu o Espírito Santo, que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Se você é selado pelo Espírito Santo, é propriedade de Cristo, é filho de Deus, você deve produzir os frutos, o fruto do Espírito Santo, que diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Se você produz esses frutos, que realmente você é selado. Quem tem o selo do Espírito Santo é separado. Quem tem o selo do Espírito Santo tem destino. Quem tem o selo do Espírito Santo tem cuidado. Quem tem o selo do Espírito Santo tem segurança. Quem tem o selo do Espírito Santo tem garantia de chegada. Para quem tem o selo do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz, porque quando nós vemos e enxergamos uma pessoa produzindo fruto do Espírito Santo, nós vemos que essa pessoa, logo identificamos: nossa, é crente essa pessoa é cristão. Identificamos pela sua atitude, porque ela produz isso no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, aonde ela está, ela produz o fruto do Espírito Santo, e logo identificamos que ela pertence a Cristo. Você tem o selo do Espírito Santo, produz o fruto do Espírito Santo, produz aquilo que Paulo está ensinando aos Gálatas, para aquele que tem uma nova vida em Cristo Jesus, que entregou a sua vida a Cristo, deve produzir esses frutos. E o selo e o penhor da nossa herança, de todas as bênçãos que Deus nos elegeu e conquistadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele garantiu pelo penhor. O penhor aqui dá uma conotação de que a primeira parcela foi pago. Como naqueles tempos era como se alguém comprasse alguma coisa, pagasse a primeira prestação e depois voltasse para terminar o pagamento. Olha, isso aí me pertence. Vou dar um sinal aqui e quando eu voltar, eu termino de pagar, porque isso aí me pertence. Deus começou uma boa obra em mim, em você, em nós. E Ele é fiel para cumprir esta obra em nós. Sabe por quê? Porque nós temos o penhor, a garantia da promessa, que é o Espírito Santo. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos dizer, para nos garantir que um dia Ele voltará para nos buscar e nos levará para morar no céu com Ele, para nos dar o galardão da vida eterna. O penhor da nossa herança é o Espírito Santo na sua vida e na minha vida, que garante o cumprimento de toda a promessa que Deus nos fez. Mateus 24, 13 nos diz assim, que aquele que perseverar, que aquele que for determinado, que aquele que não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, permanecer firme nos caminhos do Senhor, na obediência na palavra, na vida de santificação, nós receberemos toda essa promessa
que nós lemos aqui e que Deus tem para nos dar lá no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma semelhança, uma comparação desse penhor, e eu achei muito interessante a respeito disso, que Paulo coloca o penhor, eles classificam o penhor como um anel que o noivo dá à noiva, dizendo, olha, o nosso casamento há de se consumir, porque eu te dei um anel, nós estamos compromissados. Essa era a garantia de que esse casamento ia se findar. Deus é o noivo, nós somos a noiva, somos a igreja, e Ele virá buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Jesus nos amou e salvou-nos e nos deu o Espírito Santo como garantia de que Ele vai voltar. Também há uma outra colocação como penhor desta promessa, como eu disse aqui, é o pagamento que Ele fez, que Ele nos deu e voltará para nos resgatar como garantia que o restante será pago. Nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Ele está prestes a voltar para nos resgatar, para nos levar para morar com Ele. Glória a Deus por isto. Essa é a nossa lição. Nós fizemos um resumo objetivo, simples, para que você entenda. E eu quero concluir esta lição com Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20. Quero ler com você. Gálatas, capítulo 2. Vamos ver aqui. Gálatas, verso 20, nos diz assim: se já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A vida que você vive em Cristo Jesus. Esta vida que você vive agora, vive em Cristo Jesus. A vida que você vive na igreja, vive em Cristo Jesus. A vida que você vive no trabalho, você vive em Cristo Jesus. A vida que você vive na faculdade, você vive em Cristo Jesus. A vida que você vive em todas as suas áreas seculares do seu dia a dia, você vive em Cristo Jesus, porque dele, para ele, são todas as coisas. Nós vivemos para a glória de Deus. Tudo isso aqui vai passar. O que nos importa hoje é saber que a nossa vida está em Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós, para nos dar o penhor e a garantia da promessa que Ele nos fez de nos levar para o seu reino. Essas são as bênçãos espirituais. Então tenha sua vida guardada em Cristo Jesus e viva essa vida em Cristo para o louvor e glória do seu nome. Tá bom? Esta é a lição de número 2. Vamos ouvir mais um hino, o hino 252, para a conclusão desta EBD nesta manhã. A paz do Senhor a todos. Salvador meio é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me
blasfemado estou eu e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, Cristo no alto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão, findando a lida, então verei com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde, Jesus, Cristo no alto céu,